E aí, eu sou o Léo e eu sei que já tem um tempo que eu não apareço aqui no canal. E eu disse que quando eu aparecesse seria para um vídeo muito importante e esse vídeo tá pra sair. Mas eu quero falar de uma coisa muito mais importante no momento. Bom, por mais que muitos tentem ignorar, a gente sabe muito bem o que tá acontecendo no nosso país nesse momento. Eu sei que nesse canal a gente não trata assuntos muito sérios, mas se serve de algum incentivo, a gente tem um protagonista que, com certeza, vendo uma situação como essa, voltaria de onde ele tá, do sonho dele, pra ajudar essas pessoas. E se essa metáfora com o Luffy não te incentivou o suficiente, eu acho que o que tá passando aí na tela pra vocês já vai ser um bom incentivo. Essas pessoas precisam da sua ajuda e você pode ajudar com isso. Somos 70 mil pessoas nesse canal e temos uma boa taxa de visualizações aqui. Se cada uma dessas pessoas contribuir com o valor que seja para ajudar a essas pessoas terem recursos para passar por esse momento difícil lá no Rio Grande do Sul, tenho certeza que vamos conseguir contribuir com muita coisa. Ah, Léo, mas pô, sou adolescente, não tenho R$1 no bolso para poder doar. Cara, divulga isso. Divulga porque divulgar já ajuda bastante. Vamos deixar aí no comentário fixado do canal os locais onde você pode fazer sua doação e onde você pode também divulgar, colocar nas suas redes sociais para a gente conseguir fazer bastante volume e ajudar essas pessoas. A gente não vai fazer contagem de valor aqui no canal nem nada porque a gente não quer aparecer aqui com números para vocês, a gente só quer que vocês ajudem. É isso que a gente tem em mente. Então pensem na história que você lê, pensem na realidade que a gente vive, pensem no país que a gente vive e nessas pessoas que precisam de ajuda e faça o que lhe for possível fazer. Desde já eu já agradeço bastante só por ter prestado atenção nesse áudio e se você vai ajudar de alguma maneira. Muito obrigado. Então continue para ver esse vídeo, se divirta, mas tenha essa consciência. Até a próxima, logo eu tô de volta e bom vídeo para vocês. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac e vamos à segunda parte da review do capítulo 1014. E sem enrolação, vamos direto pra ele porque eu tenho muita coisa pra falar a respeito desse capítulo. E Léo, mais uma vez, que escreveu esse roteiro, deixa uma mensagem aqui pra vocês. Eu não voltei ainda, mas está bem perto. Logo mais teremos mais um especial no canal. Aproveitem, pois hoje falaremos de armas, chamas, vontades herdadas, até sobre utopia. E bom, no review passado comentamos sobre as primeiras impressões que o capítulo deixou acerca de tudo que foi revelado. Aqui, nós iremos um pouco mais fundo, começando pela chama mãe. Eu lembro bem do capítulo em que Vegapunk diz que Kuma se moveu por amor, determinação, através de sua filha, e se perguntando, então essa é aquela habilidade, entre aspas, dando a entender que se tratava de uma habilidade secreta dos bucaneiros. E como vocês sabem, a gente aqui adora traçar paralelos, e aqui eu vou fazer um bem óbvio. Temos duas raças recentes conhecidas, que foram praticamente extintas da face da Terra, bucaneiros e os lunarianos. Por algum motivo, ambas sumiram nos anais do tempo, e não se sabe exatamente qual é o motivo disso. Mas uma coisa que fica meio que clara na obra é que eles sumiram pelo seu pecado de adorar e se aliar ao Nika e Joy Boy. Percebam o seguinte, um adorava Nika como religião, os bucaneiros, e a outra esperava pelo retorno de Joy Boy, como se tivessem estado com ele diferente de uma lenda como Nika. Isso se tornou fato no último capítulo, mas queria comentar algo interessante aqui. A vontade herdada é a mesma origem da chama da Mother Flame. Vocês se lembram quando o Vegapunk falou que para conseguir tudo que ele desejava, ele precisava de energia suficiente que equivalesse ao Sol? Isso também se liga diretamente ao sonho que é ter uma energia infinita que seja compartilhada no mundo inteiro. Pois bem, esse sonho veio da Mother Flame, que ele conseguiu reproduzir. Uma chama poderosa que queima mesmo dentro do mar, capaz de destruir um país ou um continente facilmente. Vegapunk afirma que essa energia não visível do passado era capaz de mover um robô como aquele que tivemos em Egghead com facilidade. Algo invisível, que move robôs e pessoas para um objetivo, muitas vezes proteção. Eu acho que vocês já sabem onde a gente está querendo chegar aqui. O evento que levou o robô até Marijoa no passado foi quando, observem bem, coincidiu com a ida da Princesa Sereia e os Tritões pela primeira vez, literalmente como se o robô fosse até lá para proteger a antiga sereia. Afinal, ela renasce a cada século. Acaba sendo meio óbvio que a antiga sereia estava lá. Sabe quando isso aconteceu de novo? Com Kuma, inanimado, aparentemente sem consciência ou coração, quando a sua filha estava em perigo. Ele saiu em desespero para protegê-la e que determinação. Detalhe que ninguém notou, o robô fala. Mas vocês não notaram que aquele robô, por pedir desculpas e falar, ele tem personalidade? Esse robô não é só uma sucata com nada dentro, além de uma energia desconhecida. Afinal de contas, que energia é essa? Como eu já disse, vontade herdada ou determinação, ou se preferir, destino. Mas a gente fala disso mais tarde. Oda não fez o paralelo desse robô e de Kuma à toa. A habilidade dos dois é a mesma, algo que move os corações, entre aspas, mesmo de um ser inanimado. Foi isso que o Oda nos mostrou nesse arco.
O que está em Kuma como habilidade misteriosa dos bucaneiros é a mesma fonte de energia que move aquele robô. A habilidade do amor dos bucaneiros tem origem na chama da mãe na Mother Flame. Esse fogo, entre aspas, de novo, é determinação. E esse fogo que está nos corações dos bucaneiros é também sua devoção à lenda do Nika. Bom, agora vamos falar sobre os Lunarianos. E aqui tem outra coisa bem óbvia. A chama que vem deles nasce do próprio corpo. Eles dobram fogo e são capazes de emanar chamas tão poderosas que se tornam até magma, além de suas asas. Essa habilidade dá a eles uma proteção sobre-humana tão grande quanto a de Kaido. No caso de King, era duplicada pela sua Kuma no Mi, mas mesmo assim, como vimos mesmo nos Serafins, essa proteção é absurda e quase inquebrável. As chamas, mais uma vez, lhes dão proteção. Os Lunarianos, querendo ou não, têm uma história muito mais direta ao plot principal da história. Eles foram extintos, usados de cobaia para experimentos científicos, sofrem preconceitos e por aí vai. Mas eles têm uma história já dita. Eles moravam em Marijoa antes mesmo dos terem o Beatus, e como ali não é uma cidade futurista, fica muito claro que eles viveram no mesmo tempo que Joy Boy, mas não eram da mesma cidade dele. Embora, claro, a origem de Joy Boy sendo lunariana, é claro, se seguimos essa teoria, como eu já disse, isso é assunto para outro vídeo. Quem se sentava naquele trono era o próprio Joy Boy. Para seguir seu coração e suas vontades, ele abandona o trono que ele nunca desejou, desce a montanha, sobe um navio e torna-se o primeiro pirata do mundo. Ele não queria trono nenhum. Isso aqui pode ser considerado um pequeno spoiler para vocês. Podem nos cobrar no futuro. De todo modo, a origem da chama dos Lunarianos é a mesma. A chama mãe, que está no DNA deles e que abençoa suas habilidades. E cara, se vocês pararem para perceber, o Oda flerta com o fogo e determinação há muito tempo. Sabe quando? No discurso do Barba Branca. Muitos interpretaram como metáfora, mas sejamos claros, ele disse com todas as palavras: podem apagar sua linhagem sanguínea, mas a chama nunca se apagará. Barba Branca estava falando sobre a vontade herdada, algo que move as pessoas há séculos. A chama que, nas palavras dele, são as chamas que se opõem ao governo mundial. Afinal, é essa chama que eles querem apagar. Essa chama vai passar de geração em geração, se opondo contra o governo, se opondo contra a tirania e vai viver eternamente até que seu propósito seja cumprido. Era isso que Barba Branca estava falando. Se você não acredita e acha que estamos viajando aqui nessa teoria, volte lá no mangá e simplesmente leia. E a peça-chave para entender isso é o Ace. Ace era a própria chama viva, o personagem que mais mostra o que é ser determinado, forte e teimoso pra caramba. Ele basicamente morreu pela sua teimosia. Ace é usado como uma peça narrativa pelo Oda para mostrar o que é o fogo naquele mundo. E mais uma vez, são palavras do próprio Barba Branca, quando ele diz que a chama de Ace nunca se apagará. Ele não fala das chamas da Mera Mera no Mi, e sim de sua vontade, a sua determinação. Era isso que movia a sua vida, que o levou a conhecer Little War Jr., Eduardo Newgate, Wano e, é claro, o seu irmãozinho Luffy. E falando no Chapéu de Palha, é na Ilha dos Tritões que tudo que estou falando para vocês se torna claro. Luffy usa o Red Hawk contra Rod Jones embaixo d'água, debaixo de toda a pressão do mar. As chamas queimam sem parar e nesse momento ele lembra do fogo do seu irmão. Esse fogo seria a Mera Mera no Mi? Não, esse fogo é a sua determinação. O fogo que está em Luffy é o fogo da Mother Flame. Ou vocês acham que é apenas liberdade poética para aquela luta e para o luto do Ace? Aliás, vocês também acham que é à toa que existe essa capa colorida? Tudo isso é para dizer o seguinte: a chama da Mother Flame é do sol, do deus do sol, e ela é inimiga do mar. E cara, ler One Piece em japonês é outra parada. O teorista japonês Yuderon-san achou mais um significado para o S-108 no tanque da Mother Flame. O S-108 é interpretado dessa maneira que vocês estão vendo aí na tela, nessa escrita, e quando lido em japonês soa como Esteban. E para quem não conhece, Esteban é protagonista da série As Misteriosas Cidades de Ouro, e ele é conhecido como o Filho do Sol. E aqui Léo deixa uma mensagem: abraço para você, Gusta, créditos ao seu tweet. A última vez que a chama mãe foi usada, criou um buraco gigante na água. A Mother Flame é na verdade o inimigo real do mar. Saturno também apareceu ser ferido pela chama mãe, mas por que ele teria sido ferido? E é nesse momento que ele se destransforma. E sabe por que disso? Porque Saturno, assim como os Gorosei, são os verdadeiros demônios do mar, são encarnações deles. Saturno foi ferido pela chama mãe, assim como um usuário da Akuma no
Kami pode ser ferido pelo mar. Os Gorosei têm uma nuvem negra e todos poderiam ser encarnações do demônio do mar, encarnações de Imu, o Mibuzo, demônio do mar. Luffy, por outro lado, tem uma nuvem de coloração branca. Em Romance Dawn, outra versão da história de One Piece, a fruta do Luffy foi chamada de Fruta dos Sonhos. Isso poderia ser refletido pela nuvem branca de sua fruta, e obviamente na explicação de Vegapunk para as frutas terem sido geradas dos sonhos das pessoas. Isso, é claro, em oposição aos demônios como os Gorosei. Luffy poderia ter a Fruta dos Sonhos e tornar-se o inimigo da Mãe Mar, Mother Sea, como é dito por Shanks no início da história. Os Gorosei poderiam ter Fruta dos Diabo reais ou serem, como sugerimos, os próprios demônios originais e seriam os inimigos da Chama Mãe, a Mother Flame. A determinação do Deus do Sol e a Chama do Século Perdido, a oposição direta ao mar. As frutas dos sonhos desejadas pelos humanos são punidas pela Mother Sea, e os demônios pesadelo da humanidade, Imu e os Gorosei, são punidos pela Mother Flame. Não é à toa que Sabo diz que aquilo parecia um pesadelo. E falando sobre a origem da Mother Flame, como eu estava contando aqui, veja, a Pedra do Mar imita o mar. A Mother Flame imita o Sol. Luffy ainda não descobriu como ferir os Gorosei. Será que ele finalmente começará a usar as chamas para feri-los e usar o poder real do Sol? A origem de sua determinação e de seus poderes. Ao enfrentar o Gorosei Javali, ele o atacou com seu Red Rock, mas praticamente sem determinação, apenas para poder acertá-lo. Luffy não o acertou de maneira correta. Quando Luffy estava determinado a ferir Kaido a todo custo, ele usou suas chamas em um Red Rock, mas sem Haki, apenas chamas. Foi nesse momento que o Kaido teve que esquivar. E o próprio Luffy disse, teve que se esquivar, não foi Kaido? Luffy pode ainda não ter amadurecido completamente para se tornar o Deus do Sol, e ainda precisa se tornar um gigante vermelho. Como assim? Bom, lembrem-se do vídeo passado, e no vídeo de Elbaf quando Léo disse que Nika, o Deus do Sol, era um gigante no passado, e ele é como o Surtur, o início e o fim do mundo de One Piece. Se você é inscrito fiel aqui do canal, dê um estalo na sua cabeça agora, pode comentar. E se não viu os outros vídeos, veja, a gente recomenda bastante, tá bem interessante. O Surtur, pra quem não sabe, eu acredito que todo mundo conhece, era o gigante que gerou a chama primordial, e ele é a chama que consumirá o mundo no final do Ragnarok. A mitologia que inspirou os gigantes de Elbaf devotos ao Nika. A relação aqui é perfeita. Na astronomia, o ciclo de uma estrela tem fases. Após o Sol, como conhecemos, ela se torna uma gigante vermelha, muito maior, imensamente mais quente e poderosa. O poder de amadurecimento de uma estrela. As chamas que, por exemplo, possuem os Lunarianos, a origem dos poderes do Sol, a chama primordial da determinação que Luffy em momentos já demonstrou possuir, como quando lembrou-se de Ace na Ilha dos Tritões e quando lutava contra o Kaido, é somente sabendo quem ele é que ele vai conseguir despertar a chama capaz de ferir os demônios do mar. Essa é a mesma chama que fará Surtur, o pai do gigante e das chamas primordiais da mitologia nórdica, e o Nika, o deus do sol da mitologia de Elbaf, e a maior evidência disso é quando a Madame Carmel usou seu poder de chamas para acalmar o incêndio e destruição de Warland, no passado de Big Mom. E ela disse que aquela chama foi o deus do sol que acalmou tudo. Agora, se ao ver isso, os gigantes acreditaram em suas palavras, não fica claro que o deus do passado deles era um guerreiro que controlava as chamas? Um verdadeiro deus do sol? Agora sim, vamos à utopia. Representando uma sociedade ideal, a utopia é muitas vezes percebida como uma ilusão. Como expressa o Thomas Murray em seu livro onde declara que a utopia descrita não é um lugar real, mas sim um espaço ficcional destinado a provocar o pensamento, essa ideia é reforçada pelo próprio significado da palavra utopia, que vem do grego e significa o lugar que não existe ou o lugar da felicidade. Nesta análise, abordarei o conceito de utopia e sua importância em One Piece. Um filme que já citamos aqui no canal e muito importante para entendermos isso é A Cidade no Céu, do estúdio Ghibli. E se você não viu, cara, vai assistir qualquer filme desse estúdio, vale a pena. E esse filme é uma fonte de informações para One Piece. Curiosamente, o Castelo no Céu se inspira diretamente nas aventuras de Gulliver para encurtar a história. Gulliver se encontra em uma ilha idêntica à do filme, Ilha Laputa. Essa ilha é descrita como congelada no passado com 800 anos, mas com a tecnologia extremamente avançada, lembrando o reino antigo de One Piece. E o que eu quero destacar aqui nessa análise não é tanto a comparação entre essas três obras, Castelo do Céu, As Aventuras de Gulliver e One Piece, mas sim a noção de utopia presente nesses mundos, através de um elemento muito particular, o Lightning Bolt de Laputa. O relâmpago de Laputa é apresentado como uma arma de destruição. Seu canhão particularmente devastador tem uma capacidade de desencadear uma explosão massiva, abandonando uma nuvem em forma de cogumelo, semelhante ao bombardeio de Nagasaki. E relaxa aí, YouTube, a gente só
tá falando da história do mundo, não precisa desmonetizar o nosso vídeo, tá? Obrigado. No entanto, as informações sobre o assunto permanecem limitadas. Curiosamente, o relâmpago Laputa refere-se à flecha de Indra, no Ramayana, e ao fogo celestial do Antigo Testamento, responsável pela destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Mais uma vez, fogo primordial e referências bíblicas, como falamos no vídeo passado. No filme, Muska, o principal antagonista, sugere que essa arma destrutiva pode ter sido usada no passado, contra civilizações terrestres. Laputa é uma cidade celestial cujos habitantes escaparam originalmente dos conflitos que assolavam a superfície da Terra, e Laputa gradualmente conquistou o domínio mundial, graças à sua tecnologia avançada e arsenal de guerra, incluindo robôs de combate e armas de destruição em massa. No entanto, esta hegemonia foi interrompida abruptamente, quando os habitantes de Laputa regressaram à Terra para adotar um modo de vida mais simples. E isso é exatamente o que aconteceu no passado no mundo de One Piece, mesmo antes do século perdido, quando o povo da Lua abandonou a Lua completamente vazia, porque a sua tecnologia consumiu tudo o que era por lá, todos os seus recursos, deixando a Lua um lugar inabitável. E é nesse momento que as gravuras da Lua vemos a Mother Flame descendo junto dos povos com asas. E por que essa mudança repentina? Durante um confronto entre Cheetah, um dos protagonistas, e Muska, o principal antagonista, este último revela: "Por que Laputa foi destruída? Eu sei muito bem. Há uma canção no Vale de Gondola que diz: precisamos de raízes na terra. Vamos viver com o vento, com as sementes, vamos fertilizar o inverno. Com os pássaros, vamos cantar a primavera. E não importa quantas armas você tenha, ou quantos robôs você use, você não pode viver separado da Mãe Terra." Mais uma vez, exatamente o que acontece com os povos da Lua. Hoje, os Skypians, Bilkans e Shandorians. Eles vivem aqui atrás do lendário Vert, a terra verdejante do mundo azul. Cheetah tomou conhecimento da queda de Laputa porque os seus habitantes optaram por viver nos céus, constituindo-se como divindades e abandonando a sua ligação com a Mãe Terra. É esta mesma tecnologia avançada que os leva à queda, cegos pelo seu próprio poder. Vegapunk diz: "É dito que os usuários das frutas dos sonhos são odiados pela Mãe Natureza, a Mãe Mar." No entanto, ninguém pode governar sozinho e prescindir dos recursos da Terra. Isso destaca uma semelhança entre Laputa Lightning e a Mother Flame, duas armas de destruição em massa usadas como dissuasão caso as classes mais baixas não forneçam os recursos necessários, ou se coloquem contra os seus desejos dos pseudo-deuses desse mundo. Essa mensagem deixada pelo Castelo no Céu Laputa, localizada acima das cidades como Baon e Barbie, exerceu pressão sobre essas cidades e elas não conseguiram fornecer recursos. Isso trata um paralelo direto com o tributo celestial no mundo de One Piece, mas o erro do governo mundial e talvez até do reino antigo reside na crença de que a humanidade pode viver acima do mundo como deuses, com o terror formando assim uma verdadeira distopia. Nenhum homem pode viver isolado das suas raízes, pois nenhum homem é uma ilha. O poeta John Donne explora perfeitamente esse tema em seu poema. O poema está passando aí para vocês. Notem a frase "For whom the bells tolls". É justamente isso que o Oda destaca em seu mangá, com a famosa frase "Porque os sinos dobram", que é o título do volume 5 de One Piece. Sim, ele escreveu esse poema no volume 5, mais de 20 anos atrás. O antagonista desse arco, Kuro, se considerava acima dos demais, desprezando a vida dos seus próprios homens e chegando ao ponto de atacá-los, acreditando que sua existência era insignificante comparada à sua. Este é o tema central de One Piece. O mundo como conhecemos em One Piece é uma verdadeira distopia, um mundo pós-apocalíptico. Após o desaparecimento de um reino antigo, os deuses reinam supremos, mantendo o poder da vida e a morte sobre cada indivíduo. Um preço a pagar pelo privilégio de participar num conselho de reis. E acima de tudo, um preço a pagar pela sobrevivência, o tributo celestial. Então, o que isso tem a ver com a utopia? Bem, o reino antigo era uma utopia disfarçada. Já falamos inúmeras vezes aqui nesse canal, mas talvez o reino antigo não fosse tão bom quanto a história parece retratar. Mas acima de tudo, acho que a utopia representa o mundo que Luffy trará para a humanidade. Uma verdadeira utopia, a representação de uma sociedade ideal, um lugar de felicidade, tal como retratado por São Thomas More na sua obra sobre utopia. Nessa sociedade, a propriedade privada não existe. Todos os indivíduos são considerados iguais e as mulheres são tratadas igualmente aos homens. A visão de St. Thomas More de um mundo ideal ecoa no mundo de One Piece. Nesse universo, todas as raças e até mesmo os humanos não são iguais. O que o Oda retrata em One Piece nada mais é do que a realidade. O ideal utópico de um mundo melhor é essencialmente como deveria ser um mundo funcional. Considere até o Reverie uma manifestação da utopia. Ninguém está ciente de que tem uma figura que detém o poder absoluto. Os reis tomam decisões
decisões que afetam o futuro do mundo, mesmo sem saber que uma entidade toda poderosa está no controle total. No final das contas, os reis, assim como as classes mais baixas, nada mais são do que os peões no tabuleiro de xadrez, como mostra na cena de Lulusia com o rei Seki trancado em uma prisão, compartilhando o mesmo destino de seus súditos. A guerra final colocará a liberdade final de um menino sonhador, simbolizado por Luffy, contra a sujeição de uma figura eterna, representada por Imu. É por isso que o deus detentor da chama que se opõe ao mar era chamado de Guerreiro da Libertação. E é por isso que a sua chama de determinação move até mesmo seres inanimados e queima como fogo ardente, mesmo debaixo d'água. O sonho da libertação queima como o sol. Em um mundo que afunda em água, ergam a bandeira do amanhecer, tal como disse a princesa Nefertari de Lily. E durante o confronto do filme Cidade do Céu, Cheetah disse à Muska: qual o sentido de se proclamar rei quando o seu reino está destruído? Uma frase que combina perfeitamente com Imu e o governo mundial. O governo mundial surgiu dos restos do reino antigo, e os dragões celestiais querem, até o fim, dominar a humanidade, mesmo que a sua terra santa seja destruída. As evidências de que Joy Boy viveu lá em Marijoa, a gente trouxe aqui nesse vídeo e no passado, deixa isso ainda mais evidente. Mesmo sendo possuidor de tudo isso, não desejou ser rei nenhum. Isso me lembra até Crocodile, não é? Crocodile procurou aproveitar uma arma antiga para construir a sua própria utopia, uma nação militar poderosa o suficiente para desafiar qualquer potência mundial. No entanto, a moral permanece a mesma, como aponta Cheetah. Não importa quantas armas você possua, ou quantos robôs miseráveis você use, você não pode viver separado da Mãe Terra. Os seres de asas vieram de todo o coração morar e viver no mar. E cara, esse é o problema. Esse é o perigo das armas antigas, e mesmo da Mother Flame que se opõe ao Imu. Além de destruir a Terra, elas desviam nossos personagens do caminho da verdadeira paz. E talvez esse também tenha sido o erro do reino antigo. Afinal, a história parece se repetir continuamente. Quando depois de sua queda, o inimigo original, os Gorosei, usaram essa arma para a destruição. O conflito dito por Iceberg e Tom-san em Water 7 e a arma, o tiro que levou a vida de Dr. Clover, eles podem apagar linhagem, os livros, a mensagem, mas a chama nunca se apagará. Ela continuará queimando mesmo debaixo d'água. Podem demorar anos, podem demorar décadas, podem demorar séculos, 900 anos, mas o dia em que a chama queimará, tudo irá chegar. Mas tudo isso é bem complexo, né? Vida, morte, determinação, política, tronos, reis. Será que é tudo isso que ele quer? Será que é isso que o Luffy quer? E aqui no final desse texto, o Léo deixa a seguinte mensagem: é disso que a gente vai conversar quando eu voltar. Até mais. Além disso, ele deixa outra coisa aqui: Joy Boy abandona Marijoa para ser um pirata. Binks no Sake. E galera, é com isso que eu encerro esse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi um texto aqui muito interessante que o Léo escreveu pra gente, várias teorias. Essa semana não tem capítulo, infelizmente, então vai ter muito conteúdo até que lance. Por isso segue a gente lá no Instagram, @canalsupernovas, pra poder participar aqui de um próximo vídeo aqui do canal. E é isso, espero que vocês estejam bem, e é com isso que eu me despeço. Valeu!